Boa tarde, vida! Aos filhos dos nossos filhos, aos amigos dos nossos amigos, com vocês, no Nem Tudo é Só Política, Raul Alfredo no comando. E com Deus, vamos todas as tardes, todas as manhãs, todas as noites, porque só Ele salva. Em tempo de tribulação, pegue na mão dele e vá. É a única salvação que temos no caminho, tá, gente? Hoje estou aqui para ser entrevistado um dos caras que não é um Dom Juan de Marco, gente, mas é o alvorecer de várias pessoas, incluindo homens, gays, mulheres, tudo, aonde é que ele passa. Hoje eu estou nada mais, nada menos com o assessor especial do governador, que já foi, um mestre de cerimonial mais impecável que conheci em todos os tempos da minha caminhada. Estou elogiando assim, gente, porque ele ficou bravo comigo, que depois ele vai explicar aqui. Mas é porque é a verdade mesmo que eu estou falando aqui. Aqui é como se fosse uma mesa de boteco, estou conversando aqui, falando, elogiando, para vocês entenderem com quem eu estou. Mais de 6.500 votos nesta eleição. Estou nada mais, nada menos do que o candidato mais belo, isso não sou eu que estou falando não, foi as ruas que dizem, de Belo Horizonte. Nada mais, nada menos do que meu amigo de muitos anos, já vai fazer quase uns 20 anos, viu, gente? Diego Sanches. Muito boa tarde, meu querido amigo Diego Sanches. Ô, Raul. Pinta, como se diz o som, pinta. Tamo junto, Raul. Obrigado pela oportunidade, né? Você mais do que um grande amigo, né? Um grande comunicador, e tá dando essa oportunidade pra gente poder falar um pouquinho sobre política pública, sobre a nossa trajetória e sobre que nem tudo é política, né? Exatamente, querido. Agora, ô Diego, aqui é diferente de tudo, você já veio aqui, já sabe, inclusive você vai contar aí mais pra frente aí, que quando ele costuma dizer que eu chamei, ele foi chefe de gabinete do professor Wendo. Um abraço, professor Wendo, sempre um carinho imenso estar com você, tá faltando você voltar aqui novamente, viu, professor Wendo? Deputado estadual, o Diego foi chefe de gabinete lá na Assembleia, tem vasta experiência na administração pública, o Diego Sanches, e tentou uma vaga e teve êxito. E ele costuma dizer que ele estava aqui sentado uma vez, que ele era o chefe de gabinete, e que eu entrevistando o Wendel, e que não chamei ele para vir aqui. E quando ele ganhou para vereador, que isso é uma mentira, viu, gente? Quando ele ganhou para vereador, que eu cheguei para ele e falei assim, ô Diego, vai para lá pro meu programa para vocês falar. Poxa, Diego. Não, foi uma vereador brincadeira. Querido. Uma brincadeira que a gente fez, a gente sabe, né? O professor Wendel aqui como deputado teve a oportunidade também de falar sobre a trajetória dele, o trabalho dele impecável na Assembleia Legislativa, e eu como chefe de gabinete estava acompanhando ele e a gente fez essa brincadeira. Mas eu sei que ele só veio aqui só por sua causa, que eu lembro que vocês ligaram para mim no sábado, vocês estavam com ele e falaram, vai lá, porque eu estava falando, seu deputado, toda vez que eu encontrava com você na porta, eu falava, seu deputado não quer ir lá, seu deputado não quer ir lá, e sei que pela amizade, pelo carinho que você sempre teve pela minha pessoa, que eu não tenho dúvidas, sempre foi. E aí você falou para ele, não, temos que ir lá, que eu não conhecia. Depois que eu conheci, sim, é uma pessoa maravilhosa, formidável, o professor Wendel. Mas eu não conhecia. Então aí ele veio aqui, até brincou. Porque você ficou insistindo muito, que é isso. Diegão, é um prazer você estar aqui. Sinta-se à vontade, que aqui é diferente de tudo. Beba água, fale o que você quiser. Sinta-se como se estivesse na mesa da sua casa ou da minha casa, como você sempre teve a liberdade de falar o que você quiser para a minha pessoa. Mas antes disso, eu quero saber da sua trajetória, sua infância, Diego. Ô, Raul, eu nasci em Belo Horizonte, né? Sou filho de professor e comerciante, que é o Wagner Sanches, e eu comecei minha trajetória na política por um acaso. Eu fui mensageiro, office boy, né, mensageiro vulgo office boy do BDMG, o banco que tem ali na Rua da Bahia, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. E naquela época, se eu não me engano, eram 13 a 14 office boys que trabalhavam naquele banco. E no 9º andar, tradicionalmente, ficavam os vice-governadores. Ali passaram vários vice-governadores. Na época que eu entrei, era o Clésio, e depois assumiu o professor Anastasia. Um abraço, professor, grande, ilustre mestre. Costuma dizer, Diego, que se eu pudesse indicar um presidente da República, particularmente eu, Raul Alfredo, eu indicaria o professor Antônio Anastasia. Inteligência impecável. Um abraço, viu, querido? Nosso país iria ganhar muito, né? Muito. Tendo um servidor público mesmo, como o professor Anastasia, né? Nosso Brasil
ia ser diferenciado, a gente tem um carinho especial por ele. Eu era office boy. Foi assessor especial do governador, ele vai chegar até lá, do governador Antônio Anastasia. Eu estava como office boy lá no banco, BDMG, e quando o Anastasia assumiu a vice-governadoria, ele foi para o 9º andar. Nisso, o vice-governador fez um pedido ao diretor-geral do banco que ele indicasse um mensageiro, um office boy. E o diretor, à época, me chamou, me colocou na mesa, na sala e falou: Diego, se não fosse você, eu não indicaria nenhum outro office boy, nenhum outro mensageiro. E aquilo já me fez uma reflexão, né? Como muitas vezes eu fazia o meu trabalho para além do expediente, para além das atribuições que me eram pedidas, a gente achava que a gente nunca é visto, né, Raul? A gente às vezes faz uma coisa, fala assim, será que tem alguém me vendo aqui? Eu estava sendo visto desde aquela época. Então eu fui indicado para ser mensageiro no 9º andar, onde ficava o vice-governador. Foi ali que abriu para mim todo, né, as janelas e as oportunidades da vida. Passado um ano, né, servindo ali o 9º andar, todos os servidores ali do 9º andar, eu fui promovido para o cerimonial. O professor Anastasia me chamou na véspera do Natal e falou que você, como se fosse um presente, né? Você gostaria de trabalhar no cerimonial? Que ali foi um presente. Me deu uma oportunidade de assumir um novo posto. E ali minha vida começou na trajetória da política. Fiz gestão pública, formei em gestão pública, fui vendo ali grandes professores como Anastasia, dentre outros daquela época nossa muito boa, de grandes professores na área pública, mas a chave virou mesmo quando aconteceu um fato na minha família. O meu sobrinho nasceu no ano de 2000, em 2006 ele foi diagnosticado com autismo. Isso virou a chave de toda a minha família, de todas as pessoas ao meu redor. Minha mãe virou diretora da APAI, de assistência social, e como eu estava vendo muitas violações de direitos, muitos preconceitos que a gente vivenciava, eu tentei minha primeira candidatura em 2012, onde eu estava começando a ver a importância da ferramenta política, que muitas vezes a gente vai para a polarização e esquece da questão mais pragmática. O que é a política? É uma ferramenta de transformação social para a gente buscar consenso, para ter uma sociedade vivendo em harmonia e com dignidade. Existe uma ferramenta para isso, que é a chamada política. Como naquela época e ainda hoje a gente tinha muitas violações de direitos, muitos preconceitos, muita ausência do Estado nas políticas públicas voltada para as pessoas com transtorno do espectro autista, eu fui tentar minha primeira candidatura a vereador de Belo Horizonte. Se lembra muito bem a época, eu tive 2.204 votos, ou seja, foi uma votação expressiva, mas não foi suficiente para a gente vencer as eleições. E hoje eu agradeço. Naquela época, se eu não me engano, eu teria 24 anos, né? Você tem pouca experiência de maturidade de vida, né? Pouca experiência ainda, apesar de ter tido um bom professor, né? O professor Anastasia. Depois eu fui tendo outros professores na vida, como o próprio professor Wendel, vereador e atual deputado estadual. Então hoje, olhando 12 anos atrás, né? Nós estamos no ano 2024, eu fui candidato em 2012, ou seja, 12 anos. Olhando esses 12 anos, a minha formação foi muito boa. De experiência, de maturidade, de responsabilidade. Preparação, né? Quando você vira pai também, você tem uma sensibilidade diferente para o mundo. Hoje eu sou pai de 2. Você passa a ter um olhar mais sensível para algumas coisas que você não tinha antes. Tudo isso, né, são várias variáveis que hoje eu agradeço muito a nossa vitória. Vencer as eleições, mas estando na posição que eu estou hoje. De experiência, de responsabilidade, de integridade. Então, eu estou muito feliz de ter vencido as eleições, mas nesse momento específico. Não há 12 anos atrás, não há 10 anos atrás, não há 5 anos atrás, não há 10 anos depois. É nesse exato momento. Com um pai de 2 filhos, casado, tio atípico do Fabrício de 24 anos, nível de suporte 2, com uma experiência na área pública, formado em gestão pública, em direito, tendo como professor o professor Anastasia, o professor Wendel. Hoje é um momento ímpar e singular para a gente poder assumir, a partir de janeiro, na Câmara Municipal de Belo Horizonte e poder retribuir. Não é o povo. Quando a gente fala o povo, fica parecendo que nós estamos muito distante. O que é o povo? O povo é o contribuinte, Raul. Qual que é a expectativa do contribuinte para com o agente público?
respeito ao erário público, fiscalização, acompanhar os serviços se estão de qualidade ou se é serviço só para inglês ver, acompanhar a implementação de políticas públicas, se elas estão sendo eficazes, eficientes, senão a gente tem que voltar a redesenhar as políticas públicas. É isso que o cidadão, o contribuinte espera, principalmente do vereador, que, ao meu ver, é menos ideológico e mais pragmático. Parabéns, Diego, pela votação que teve expressiva dentro de Belo Horizonte. Confesso que não fiquei surpreso pela votação, mas sim pelo posicionamento seu, a maturidade que você vem criando nesses anos todos e pelos trabalhos excelentes que você fez, independente de estar vereador ou não. Você já vinha trabalhando pelo seu povo lá, pela sua classe lá e pelo o autismo. Isso é muito importante. Precisamos de mais vereadores ideologicamente como você, tá, querido? Mas pegando carona nisso aí que você está dizendo, essa polarização, Bolsonaro e Lula, esquerda, direita, o que você acha disso, dentro disso? Na Câmara Municipal, na próxima legislatura, nós vamos ver muito essa polarização, né? Nós tivemos uma bancada do PL eleita, do PT eleita, ou seja, da extrema-direita, e candidatos da extrema-esquerda eleitos. Eu acredito que eu vou ser o mediador. Eu vou me propor a isso, a ser o balizador. A gente precisa voltar a buscar o diálogo para encontrar possíveis consensos para retribuir a sociedade. Se você puxa para um lado e só sua verdade que vale, o outro puxa para um lado e só a verdade dele que vale, o que acontece com isso? A gente não encontra o consenso. E com isso, o cidadão que está na ponta, o contribuinte que está na ponta, não está vendo o resultado do nosso trabalho. Isso é desperdício de recurso público. Eu tenho meu subsídio lá, né, o salário do vereador. Você tem as despesas de um gabinete, de um mandato para poder reverter isso em prestação de serviço. Mas se vira só uma guerra ideológica, se vira só uma guerra de narrativas, de polarização, eu não consigo ver esse resultado na ponta. Justamente esse resultado mais pragmático, sabe, Raul? E esse inconformismo eu queria trazer para a Câmara Municipal, do meu jeito de ser, que você sabe, diplomático, tranquilo, né? Mas também sem ser bobo e colocar na mesa. Claro. Quando a coisa pegar demais, falou, gente, vamos voltar às nossas competências constitucionais. Quais são as competências constitucionais de um vereador? É diferente de um deputado federal, de um senador. O que essa discussão nossa está impactando no posto de saúde lá do Alto Vera Cruz? O que essa discussão nossa aqui está impactando se tem ou não vaga nas creches, se tem monitor e professor de apoio nas escolas para os alunos com TEA? Eu gostaria de trazer isso à tona. Claro, voltar ao foco principal da política, né? Da política, que é essa ferramenta, né? Sem o romantismo que a gente gosta da política, porque a gente precisa desse romantismo para a gente também, faz parte da minha história e da sua também, é uma forma de nos dar energia para trabalhar na política, claro, quando você tem o romântico, mas tirando um pouco o romantismo, é uma ferramenta de transformação social para a gente buscar o consenso, para a gente ter uma sociedade mais harmônica e digna. Claro, certo. Ponto final. Parabéns. Então, esse momento, eu vou aproveitar muito lá para dar esse choque de realidade, usando o choque de gestão do professor Anastasia. É isso aí. Agora, nós andamos muito na rua, Diego, escutamos muito o pessoal falar muito mal dos políticos hoje em dia, em geral. Eu, particularmente, igual você, anda na rua, de 9 pessoas que a gente escuta falando de 10, 9 falam mal de política. E agora estamos falando de assessores, nós também entramos no balaio, tudo embolado. Por que você acha que isso vem à tona? O que você, com sua visão, que é uma visão assim, selecionada, diz que o povo fala, isso é culpa do político? Eu tenho certeza que a mudança disso vai partir do agente político. Vou te dar um exemplo clássico. Na campanha, eu tive eleitores que eram a favor do Bolsonaro, né, da extrema-direita, e eu tive eleitores que votaram em mim que são da esquerda.
porque eu sempre me coloquei como balizador. E quando eu me coloquei no segundo turno, no primeiro turno, mas no segundo turno eu coloquei algumas publicidades minhas com o Fuad, eu tive eleitores meus que não sabiam que eu estava com o Fuad e que vieram me criticar no Instagram ou no WhatsApp. Olha, estou inconformado, que decepção, tal. E no meu jeito sereno e tranquilo de ser, em todos os momentos, olha, desculpe se a minha opção não é a mesma que a sua, mas saiba que seu voto eu vou honrar com muito trabalho, integridade e dedicação. Aí a pessoa vinha de novo, né? Porque aquele negócio tá entranhado nas pessoas, né? Tá impregnado. E ela vinha de novo esperando um confronto. Eu, olha, mais uma vez eu peço desculpas, mas estarei sempre à disposição. A um dado momento, a terceiro momento da nossa fala, ela me pediu uma demanda. Eu falei, com prazer, não tomei posse ainda, mas vou até a sua rua e verificar a situação. No final, ela respondeu assim, você é muito educado. Passou uma semana depois, a minha prima, que é dona de um salão de beleza, ela me ligou, falou, Diego, a fulana esteve aqui e falou que não tem como brigar com você não, que você é muito educado, você já encaminhou a demanda que ela precisou, que há anos ela não conseguiu. Então assim, eu acho que vai depender muito da gente, a gente mostrar o lado bom da política, que há muito tempo era uma vocação nobre, né? Era uma posição nobre e que foi se perdendo. Então a gente vai precisar, os agentes políticos vão precisar mudar isso, com trabalho, com dedicação, porque quando tem as pesquisas eleitorais não mostra lá o percentual de popularidade, aquele percentual demonstra se aquelas pessoas que estão ali participando daquela pesquisa, elas estão a favor daquele político ou não. Então vai depender, eu acredito que vai depender muito da nossa classe política, porque a mídia raramente, como você, vai mostrar o lado bom. Verdade. Né? Raramente teremos portais de comunicação e espaços como o seu. A mídia mostra o seu interesse, né? Não vai mostrar coisa boa, vai sempre mostrar aquilo que dá mais likes, mais curtido. Então, parabenizo também você por essa oportunidade que você nos oferece de mostrar o lado bom também da política. Que existe, né? Né? Que existe. E tá tão... É importante para a gente reverter esse cenário hoje, mas vai depender exclusivamente dos agentes políticos. Claro, eu que te agradeço aí pelas palavras aí, ô Diego. E nós temos um quadro aqui, antes, oferecimento do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa, IBGP, melhor concurseiro que existe no país. E determinante, colégio e pré-ENEM. Quem faz, passa. Um abraço ao Rafael Catu, vulgo Catu, ao Renato e aos queridos do IBGP, Bruno e Marcelo, meu querido companheiro de vida, Marcelo Araxá. Diego, nós temos um quadro aqui, que você conhece muito bem, que você já participou aqui, como você disse, ali, concentrado ali, mas agora você... No dia seguinte você me ligou para me dar os parabéns e me convidar para... Me convidar. Tá certo. Eu acho assim, Diego, antes de a gente entrar na rapidinha, você está sendo muito assediado na rua? Porque você já era. Você está sendo muito assediado, querido? Uau, na verdade, na campanha eu tive momentos interessantes, sabe? Algumas pessoas que brincavam comigo, você é um bonitão, né, e tal. E um lado do momento também, algumas pessoas que vê esse lado da beleza como um estereótipo de ruim. Ah, parece que você é um playboy, você realmente... Você anda todo arrumadinho, Mauricinho. E assim, quem me conhece sabe. Eu mesmo tinha medo, sabia, né? Pois eu mesmo tinha medo, porque eu sempre eu recebi uma ligação devido aos compromissos eleitorais. Eu falei com o seu companheiro, eu não posso votar nele devido ao compromisso. Mas é um amigo meu e não tenho dúvida que a vitória dele será consagradora e torço por isso, tá? Então, assim, tem sempre... Porque conheço sua história e sua índole. Essa questão da imagem, né, que você bem falou no início, então ele tem os dois lados, né? Tem o lado bom e tinha um lado bom mesmo, as pessoas, olha, tinha assim, momentos interessantes sobre isso, mas tinha momentos também de preconceito. Sim. Ah, mas esse cara aí não sabe nada sobre política, né? Não sabe o que ele tá fazendo, você é um playboy, ninguém sabe da minha formação, né? A primeira imagem a pessoa não sabe, né, da minha formação, que eu vim de baixo, que eu sei onde que o calo aperta, que eu sou filho de professora, que eu fui bolsista do Colégio Santa Maria, que eu comecei minha vida como office
boy, que eu tive um grande professor, que o professor Anastácio hoje é ministro do TCU, né, que até pouco tempo estava como chefe de gabinete de um deputado estadual, que já foi vereador em Belo Horizonte, que hoje estou como vereador eleito com muita luta e muita garra. Mas o que chega primeiro é a imagem. É a imagem. É a imagem. Mas, então, assim, mas eu sei levar isso com muita tranquilidade, né? Eu sei quem que eu sou e como nem tudo é política, tem que ter os momentos de alegria, né? De felicidade também, porque senão a gente tem uma vida muito séria, muito pesada e não é esse o objetivo. Hoje, à madrugada, por exemplo, eu que fiquei com meu filho que tem um pouco mais de 30 dias. Então, de 2 em 2 horas foi eu acordando, né, minha esposa descansando, eu acordando, dando uma madeira, botando pra rotar, e eu fiquei assim, gente, amanhã eu tenho um podcast. Uma das coisas que eu gostaria de falar é, nem tudo é política. Às vezes a pessoa não sabe que hoje eu tô sendo o pai da noite e que não estou fazendo aqui uma questão de política, mas eu tô tendo um afazer diferenciado aqui. Que é uma política também, né? Ajudar a sua esposa também, que afinal de contas tem que saber dividir as tarefas. Né? Nem ajudar, né? Eu acho que essa é a obrigação do pai, né? É a obrigação da família, porque ajudar fica parecendo que eu tô ajudando. Ajudar não tá fazendo sua obrigação. É minha obrigação, né? Correção aí. Como pai mesmo, né? Eu tenho 2 tesouros, a Giovana de 4 anos, o Mateu com um pouco mais de 30 dias, a minha esposa, né? Então, é minha base ali, é a nossa família mesmo, né? Minha mãe, meu pai, nossa base. Eu tive a oportunidade de conhecer sua mãe no shopping também. Minha mãe é minha base de tudo, é o que eu vivo pra ela. Nossa família é a nossa base. E ela nos torna mais sensível para a vida pública. Quando a minha filha nasceu, eu tinha uma sensibilidade por ser tio atípico. Mas quando ela nasceu uma outra sensibilidade. Totalmente. A gente lutar por essas crianças que estão em estado de vulnerabilidade e hipervulnerabilidade. E que é importante isso na vida de um político. E é um pedaço de você, né, cara? Também, né? Que aí você se espelha e se reflete para outros pais também e outras dificuldades que as crianças estão na rua vivendo. Não tem palavras, é coisa diferenciada mesmo. Quadro aqui é a rapidinha. Rapidinha. Você começou bem animado, depois você deu uma... Tá faltando um cafezinho aqui, ó, produção. Um cafezinho aqui pro nosso... Não, mas não é isso. Não? É porque vai chegando um horário aqui nessa... Não, mas eu tenho que dar uma aqui, porque eu sei que vem pra cima, então agora é meu momento de vir pra cima. Vem dar pra cima e você quer me dar uma, mas tudo bem, querido. Afinal de contas, nem tudo é só... Política. Vamos lá, querida, rapidinha. O que você mudaria em BH hoje, Diego? Eu não mudaria em BH algo específico. Eu acho que é uma variação de situações. A gente tem que transformar a nossa cidade uma cidade verdadeiramente inclusiva. E hoje, infelizmente, ela ainda não é. Tem cidades que estão muito avançadas nessa parte de inclusão e BH precisa avançar. Então, pensar em inclusão de forma intersetorial vai fazer a gente ter uma sociedade verdadeiramente mais inclusiva. Então, ver as políticas públicas, ver os programas e os projetos que estão acontecendo nas secretarias e se realmente elas estão sendo inclusivas ou não. Muito boa. Mas é rapidinha, viu, gente? Não, eu tive que falar, porque ele falou, olha, você não tá animada. Aí eu falei, assim, ele tá... Eu tentei falar rápido pra ser rapidinho, né? Você entendeu, né? Rapidinha. Cor predileta, Diego? Roxo. Prato predileto? Sushi japonês. Opa. Diego, um sonho? Um sonho, a gente ter uma sociedade plenamente digna. Família? À frente, acima de tudo. Deus? À frente de tudo. Tá vendo como que ele relaciona família e Deus a mesma coisa. Parabéns. E para finalizar, o que você já conhece a pergunta, por que você, com tanto compromisso que você tem hoje, Diego, que eu sei da sua agenda que é cheia, tanto na Assembleia quanto agora na Câmara, será na Câmara, aceitou o convite de estar aqui comigo hoje no Nem Tudo é Só Política? Não é questão de aceitar, não, Raul. Depois que eu tornei um vereador eleito, né, eu preciso ter uma outra posição. Tô brincando. Você é uma pessoa especial, única. Esse momento pra gente é muito importante, Raul. Como eu disse, a imprensa hoje, os canais não dão esse espaço
Eles querem notícias ruins, eles querem confrontos, e isso está acabando com a nossa sociedade, essa polarização, essa guerra. As pessoas estão se machucando, as famílias estão se segregando, as brigas estão acontecendo. Então esse momento, essa oportunidade que você nos proporciona para falar do lado bom da política é um momento ímpar, único. Então para mim foi um prazer receber esse convite, para mim foi uma honra poder estar aqui. Saiba que estarei sempre propagando o seu trabalho com muito amor, com muito carinho, que você merece tudo que há de melhor nessa vida, porque você tem um coração maravilhoso e demonstra você fazendo um programa como esse, abrindo espaço para as pessoas como nós podermos falar um pouquinho mais das coisas boas que a política pode impactar na vida das pessoas. Meu querido, eu não tenho nem palavras para te agradecer, porque sei que sai do fundo do seu coração, sei da sua sinceridade como pessoa, sei como você é alma limpa, alma boa, que eu já te conheço há mais de 10 anos, então que você tenha um futuro promissor, que você tenha êxito em todas as suas caminhadas, igualmente, que você faça um trabalho maravilhoso, que eu não tenho dúvida que será consagrador o seu trabalho dentro da Câmara dos Vereadores, e quem sabe seu futuro será promissor na vida pública, e que você almeje cargos e mais cargos, porque eu sei que você faz o bem, principalmente para sua classe, que é o autismo, e você merece tudo de bom. Mandar um beijo para os seus filhos, para a sua esposa, e o carinho que eu tenho por você, você sabe que é recíproco. Sempre brinquei com você na rua, sempre tive o maior respeito, como que é recíproco também, e te desejo tudo de bom. Amém, tamo junto. E que Deus te abençoe sempre, irmão. E a porta desse programa aqui está não aberta, mas escancarada para pessoas como você, inclusive que você vem lá das raízes humildes, origens humildes, que foi um cara lutador, batalhador, apesar da beleza, nunca subiu na sua cabeça falar eu sou bonitão e eu posso. Você sempre foi um bonitão mais humilde que eu conheci até hoje em Belo Horizonte. Parabéns, Diego, sucesso, vida longa a Diego Sanches, com 6.500 votos, que isso triplique, quadriplique nas próximas eleições, assim, porque seu trabalho não pode parar nessa legislatura, não. Se estenda. Muito obrigado pelo convite, viu? De aceitar o convite. Né? Tamo junto, isso aí.